separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Não falha não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Não falha não. Declare, oh, 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 oh. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, e eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, oh, oh. Teu amor não falha, não criou. Teu amor que nos aquece. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Mas teu amor não falha. Teu amor, Senhor, não falha não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Faz, Senhor, oh, oh, faz isso e tudo confere para o meu bem. Faz isso e tudo confere para o meu bem. Declaro na sua casa que tu fazes e tudo confere para o meu bem. Oh, fazes e tudo confere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Senhor. Teu amor não falha, Jesus. Aleluia. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluias, glória a Deus. Oh Deus querido, nós louvamos e adoramos o Teu santo nome. Nós exaltamos o Teu nome e Te agradecemos pelo Teu cuidado conosco, pelo Teu amor, Senhor, pelas Tuas misericórdias colocadas sobre a nossa vida, pelas Suas bênçãos que nos alcançam. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigada pelo Teu amor. Muito obrigada, meu Deus, pela Tua misericórdia. Muito obrigada por esse momento maravilhoso, por essa equipe que adora o Teu nome. Essa equipe, Senhor, que trabalha em conjunto. Obrigada, meu Deus, por essa vida que nesse momento pode estar de dentro da sua casa, adorando e exaltando o Teu santo e poderoso nome. Fala conosco, Senhor, nessa tarde. Fala conosco, fala com a Tua igreja. Trabalha, Senhor, dentro do nosso coração. Trabalha, Senhor, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Coloca em nós, meu Deus, o Teu querer. Ministra a Tua vontade na nossa vida e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Boa tarde, igreja. Paz seja convosco. Que alegria estar com você aqui nesse momento, nesse culto, num formato tão diferente, né? Eu estou recebendo você hoje na minha casa para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Que bom saber que a extensão da Igreja de Cristo chegou até você, chegou até mim. É com esse propósito que nós estamos nessa tarde, o propósito de adorar e bendizer o nome do nosso Deus, que é todo-poderoso. Amém? Quero convidar você a ler comigo uma palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, no versículo 1. João, capítulo 6, versículo 1. Vou aguardar você para que possamos fazer essa leitura juntos. Obrigada, Ministério de Louvor, por esse momento de adoração maravilhoso. Hoje à tarde, enquanto estávamos preparando esse momento aqui na igreja, eu pensava na reunião da igreja primitiva, né? Imagina os irmãos reunidos para adorar a esse Deus que é todo-poderoso. Capítulo 6, versículo 1, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para todo esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse:
Aqui tem um rapaz com 5 pães e cevada e 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Queridos, nós olhamos nesse momento de leitura um momento muito específico da vida de Jesus. Tem 2 momentos na Bíblia onde Jesus multiplica os pães. Essa multiplicação dos pães, ela vem trazer a saciedade para o corpo físico. Ela vem alimentar a carne. E Jesus multiplica esse pão pela necessidade das pessoas. Anteriormente a isso, quando nós lemos, nós vemos Jesus designando os seus discípulos, separando os seus discípulos, preparando os seus discípulos. Os discípulos, eles estavam sendo convocados e preparados para ir. E nessa ida, nesse caminho, nesse servir, nesse trabalho, a Bíblia diz que era tanto trabalho, era tanta coisa a se fazer e eles estavam tão maravilhados com tudo aquilo que era feito através da vida deles, dessa autoridade de curar enfermos, de expulsar demônios. Era tudo tão maravilhoso, mas eles estavam cansados. E quando eles voltam para Jesus, eles voltam preparados para ir para um lugar à parte, para repousar, para descansar, para se alimentar. Sabe? Quando nós olhamos Jesus separando os seus discípulos por um momento, preparando os seus discípulos por um momento, nós olhamos esse tempo da preparação. Mas as pessoas queriam o que Jesus tinha para oferecer. E a Bíblia, a palavra, ela é muito clara, que as pessoas iam atrás dele por conta dos milagres que ele operava, dos sinais e das maravilhas que ele operava. E não é novidade. Muitas pessoas ainda buscam Jesus apenas pelos milagres, apenas pela saciedade do corpo, apenas para se saciar como homens aqui na terra, como mulheres aqui na terra. Mas é muito mais do que isso. Deus, ele quer alcançar a sua vida para um tempo de eternidade. Ele quer alcançar a sua mente para transpor a visão carnal, para transpor essa limitação carnal e você possa encontrar a salvação. Naturalmente, você vai ter o seu corpo saciado. Naturalmente, nós oramos e pedimos cura. Nós pedimos milagres sobre a nossa vida. Quando nós buscamos a Deus, nós esperamos ter aquilo que está à nossa volta confortável. Mas muitas vezes não é o conforto que nós vamos experimentar. Muitas vezes não é a alegria e o regozijo, a saúde, a paz. Nós vamos enfrentar desafios, como todos enfrentam. E não há nenhum tipo de mérito ou de regalia para alguém que é cristão. A Bíblia diz que da mesma maneira que o sol vem para todos, a chuva vem para todos, nós também experimentamos tudo aquilo que está sujeito, o homem e a mulher aqui na terra. A diferença é que quando nós buscamos a Deus, nós sabemos que Ele pode nos socorrer. Talvez você não seja curado da enfermidade, mas Ele coloca na sua vida pessoas, recursos, situações, momentos para que você possa passar por tudo isso e alcançar a vitória e aqueles que estão à sua volta. E aí nós temos um momento em que as pessoas vão até Jesus atrás de um milagre. Mas os planos de Deus, e Deus é sempre maravilhoso, os planos de Deus, eles são invisíveis para nós seres humanos.
Nós estamos limitados àquilo que nós vemos, àquilo que nós ouvimos, àquilo que nós sentimos. Principalmente aquilo que nós sentimos. Sabe, gente, essa história da sensação. Eu senti, eu sinto isso. A sensação, ela pode enganar a sua mente. Ela pode enganar o ambiente onde você está vivendo. Você pode se perder nisso. A limitação do seu pensar, do seu falar, pode fazer com que você se mantenha distante do Senhor. Às vezes nós vivenciamos algumas experiências, algumas situações na nossa vida, e à medida em que nós estamos mergulhados naquilo, ou mergulhados no nosso conhecimento, nas nossas experiências, nós somos impedidos de alcançar e chegar a Deus, porque nós estamos olhando apenas o milagre, apenas aquilo que Ele tem para oferecer ali na terra. E aí, quantas vezes nós agimos como meninos mimados? Deus não me curou, peraí que eu vou ficar bravo. Deus não me socorreu, não atendeu a minha oração, peraí que eu vou me revoltar contra Ele. Quantas vezes é assim que nós agimos? Agimos na imaturidade, na infantilidade, e não permitimos que o milagre de Deus aconteça na nossa vida através daquilo que nós temos, mas ainda não enxergamos. Sabe, quando a palavra diz que o que Deus preparou para nós é muito mais do que a nossa mente pode imaginar, tanto em largura, altura, profundidade, que nós não podemos alcançar, nós podemos compreender que isso vem de uma limitação humana. A humanidade nos limita, mas nós precisamos colocar a nossa vida na presença de Deus e nos permitirmos que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que nos fala, que nos ouve, que nos acolhe, Ele leva a Deus, Ele traz as coisas de Deus para nós. O que é que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração nessa tarde? O que é que o Espírito Santo de Deus tem falado para você nesse tempo? Em momentos muito difíceis, em momentos muito, às vezes até tenebrosos, nós somos capazes de enxergar a Deus. Mas veja que interessante, Filipe, quando ele é testado pela palavra de Jesus, ele fala, mas a gente não tem nada. Ele olha para o nada. Ele olha para aquilo que não se tem. Quantas vezes nós, diante de um desafio, até temos uma promessa, até temos uma experiência com Deus, mas nós olhamos para o nada, mas eu não tenho nada. O que é que nós vamos fazer? É grandioso demais. E aí André faz diferente, né? Ele diz, olha, nós temos aqui, olha, só isso de pão e só isso de peixe. Mas é tão pouquinho, como é que vai dar para dividir para todo mundo? Sabe, tanto a postura de um quanto a postura do outro. Como é que tem sido a sua postura diante daquilo que você tem ou daquilo que você não tem, mas você está recebendo como uma palavra de Deus? E Jesus fala isso para os seus discípulos, né? O que é que vocês têm? O que é que nós temos aqui? Vamos servir, não vamos despedir essa multidão com fome? Agora veja que aquela multidão, elas esperavam de Jesus algo. Elas se encantam com o grande milagre que Jesus opera naquele momento e elas só olham para aquele milagre. Infantis, imaturos, correndo atrás daquilo que é humano, natural, palpável. Tanto que em um momento, quando a multidão vai atrás de Jesus novamente, Jesus fala para ele, vocês estão me procurando, é porque eu multiplico o pão para vocês. Vocês estão me procurando porque vocês têm fome desse pão aqui, ó, que é natural. E às vezes é por isso que nós buscamos a Deus. Às vezes é por isso que nós estamos na igreja. Às vezes é por isso que nós vivemos anos e anos dentro da casa do Senhor, querendo aquilo que é palpável. Mas Deus tem muito mais do que isso preparado para você. Deus tem preparado para você aquilo que sobrepõe o que é terreno. Obviamente, você faz parte do reino de Deus, a herança do reino de Deus vem sobre a sua casa, Ele quer te abençoar. Ele vai te abençoar, Ele te abençoa. Quantos milagres você tem experimentado na sua vida? Quantos milagres você pode agora declarar, nossa, eu recebi do Senhor, Deus me abençoou. Mas sabe, a visão natural dos discípulos
mesmo eles tendo tido experiência com Deus, mesmo eles tendo conhecido a Deus, mesmo eles tendo vivido ali com Jesus e visto milagres, porque eles estavam acompanhando Jesus, eles tinham sido designados para cumprir aquilo que estava junto com Jesus, as ordenanças, curar enfermos, expulsar demônios. Mesmo tendo isso, eles ainda tinham muito a visão natural. Eu me recordo uma vez, me permita compartilhar essa experiência com você, eu já compartilhei antes. Eu e meu esposo, no princípio da nossa caminhada com Deus aqui em Aracaju, eu me recordo que nós passamos um grande desafio, muito desafio, na área financeira. E aí, vivendo esse desafio, experimentando o desafio, nós fomos aos poucos perdendo tudo, sabe? Perdemos, precisamos vender, né? Carro, moto, tivemos a bicicleta roubada, foi assim uma série de perdas. E nesse momento, eu, em muitas vezes imatura, questionava Deus. Mas Deus, eu estou te servindo, eu sou fiel, e por que o Senhor me faz passar por isso? Tem coisas que Deus permite a gente viver, tem coisas que Deus permite a gente passar e experimentar, porque Ele quer que a gente veja que nós somos muito mais do que isso aqui que é natural. Deus, você pode estar enfrentando um desafio, você pode estar passando por uma dificuldade agora, mas Ele tem milagre para a sua vida e Ele vai te abençoar. Eu me recordo que nesse tempo em que a gente passou muita dificuldade, foi um dos tempos onde nós fomos mais abençoados por pessoas. Pessoas nos abençoavam, pessoas que às vezes nem sabiam do que nós estávamos enfrentando, abençoavam a gente. E eu me recordo um dia que nós estávamos sem o carro, nós estávamos só de moto, a gente ainda tinha moto. E a gente estava saindo da nossa casa, que era no Farolândia, para ir para a nossa igreja, que era no Sol Nascente. E aí estava um dia, Aracaju, né? Um dia lindo, um sol bonito. Era por volta de 2 e pouca da tarde, a gente todo arrumadinho montou na moto e foi. Quando chegou quase pegando ali na beira-mar, gente, parece que veio uma chuva só em cima da moto. Choveu, molhou a gente todinho. E aí eu, na minha imaturidade espiritual, comecei a me questionar, meu Deus, eu estou fazendo isso para o teu reino, eu estou fazendo isso para a tua casa, eu estou te servindo, estou indo lá para cuidar da tua igreja. Nessa época eu estava no diaconato, e aí como é que eu servindo passo por isso? Olha, parecia que Deus era injusto comigo, parecia que Deus estava me castigando por algo que eu estava fazendo, que era para louvor e exaltação do nome dEle. E aí eu murmurei, eu reclamei, a gente voltou para casa. Quando abriu o portão da garagem, que botou a moto dentro de casa, parou de chover. Que coisa, né? Mas eu tinha murmurado, eu tinha reclamado. Eu me lembro de sentada na moto, olhar para o céu, assim, aquela nuvem bem em cima da gente e falar, meu Deus, como o Senhor pode fazer isso comigo? Quantas vezes você tem colocado Deus contra a parede? Quantas vezes você tem olhado para as suas limitações e tentando comparar a sua fé, o que Deus tem para você, com o poder de Deus? Deus, Ele atende às nossas necessidades, mas o fato de você estar enfrentando um desafio, você passar por um desafio, não quer dizer que não haja poder nele. E eu me recordo da experiência de Jó, isso está em Jó 42, versículo 5. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia. Nessa experiência, Jó tinha passado por grandes desafios. Jó tinha perdido. Gente, Jó era um homem fiel a Deus. Jó era um homem que orava, que jejuava, que fazia oferendas para Deus. Ele era um homem próspero, ele tinha tudo. Jó era um homem tão fiel a Deus que ele orava pelos seus filhos para o caso dos seus filhos viessem a pecar. Ele já tinha orado para abençoar os seus filhos. E aí começa a enfrentar desafios, começa a enfrentar provas. Ele começa a perder o que ele tem. Ele perde os seus bens, ele perde sua vida financeira é devastada, seus filhos. Ele vai perdendo tudo. Mas ele mantém a sua integridade, porque ele era um homem íntegro. Jó adoece a ponto de ter tantas feridas no corpo, sentado num chão se coçando com um caco de telha. A Bíblia fala que ele sofria aquelas enfermidades ali e ainda tinha gente, a esposa dele, para dizer, abandona esse Deus aí, amaldiçoa esse Deus aí, pelo menos você morre logo, você vai se ver livre disso. E ele permanece na sua integridade. Ele diz assim, bom, eu aceitei o bem do Senhor, por que eu não vou aceitar o mal? Mas ele conhecia Deus, conforme diz
no capítulo 42, no verso 5, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. E aí quando Jó declara isso, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram, agora eu tenho uma experiência contigo. No momento em que Jó, ele rasga o seu coração diante do Senhor, que ele recebe os seus amigos, que ele é confrontado, que ele confronta, que ele fala com Deus, ele tem intimidade, num relacionamento íntimo com Deus. Ele experiencia uma vida nova com Deus. Você pode experienciar a sua vida nova com Deus. Olhar para todas as circunstâncias que você está vivendo agora. Como os discípulos, quando foram levados com Jesus, para um local mais reservado. Vamos para lá vocês vão relaxar, vocês vão descansar, vocês vão comer. Mas ao invés de voltar da missão e conseguir se alimentar, descansar, o que é que ele faz? Ele começa a ter desafios enfrentando pessoas. As pessoas vão para lá, ouvem o ensino e à medida em que ouvem o ensino, então elas sentem fome, começa a entardecer e Jesus vai dar alimento para elas. Sabe, se você se permitir viver a sua experiência com Deus, as mais simples que forem, as mais simples possíveis, você vai conseguir alcançar o seu alvo. E aí, por falar em alvo, eu quero ler com você Filipenses capítulo 13. Olha o que diz Filipenses 13. Se você não puder ler abrindo a Bíblia, você pode marcar. Filipenses 13, versículo 12 ao 16. Olha o que diz. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus esclarecerá a vocês. Tão somente vivam de acordo com aquilo que já alcançamos. O que é que você já alcançou? O que é que você tem alcançado? De acordo com aquilo que já alcançamos. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua maturidade com Deus? Como está o seu tempo com Deus? Deus, ele tem com certeza planos para alcançar na sua vida. E ele trata com cada um aqui individualmente. Olha que coisa interessante. Nós estamos aqui agora reunidos na nossa casa, no nosso lar. Essa igreja, a Igreja de Cristo reunida no lar. Não sei quantas pessoas estão nos acompanhando aí. Aqui há um grupo de pessoas, do louvor, meu esposo, missionário Gidel e a esposa. Mas na sua casa você está sendo abençoado. E aqui com um número pequeno de pessoas você já tem muitos que têm níveis diferentes de maturidade e de crescimento, porque é individual. Deus alcançou você aí dentro da sua casa com a sua família. Cada um está num nível diferente de crescimento, de aprendizado, de maturidade com Deus. Intimidade, gente, é importantíssimo e é coisa séria. Tem casais que às vezes estão juntos há 50 anos, 40 anos, 30 anos, mas não são íntimos. Se conhecem, vamos dizer assim, de ouvir falar. Não são capazes de compartilhar momentos difíceis. Não são capazes de compartilhar momentos de dor. Não são capazes de olhar o outro na sua individualidade, na sua falta, na sua falha. É crítico com o outro e o outro se fecha, se reserva. Agora imagina se nós vivemos isso entre marido e mulher. São dois, uma só carne, dentro de casa. Como é que nós não vivemos isso nas nossas relações por fora? Como é que nós não vivemos isso na nossa relação com Deus?
que é o invisível. Quantas vezes você tem o hábito, um ritual de oração, mas Deus não quer falar com você através de um ritual, Ele quer que você seja um discípulo dEle. Ele te chama para ser discipulado, Ele te chama para seguir, para viver mesmo momentos de confronto, para muitas vezes te colocar à prova, como Jesus colocou à prova aqui os seus discípulos. Jesus não chegou para a multidão que estava com fome, Ele chegou para os seus discípulos que estavam ao lado dEle. Jesus não provou a multidão, Ele provou os seus discípulos. Então, quando você for provado, quando você for testado, quando você for enfrentar uma dificuldade, como um dia eu compartilhei com você aqui, enfrentei a minha dificuldade. Se nós agirmos na imaturidade, na meninice, nós vamos permanecer naquele nível ali, pequeno. O que nós precisamos é nos permitir ser tratado por Deus. É olhar para aquilo que nós estamos enfrentando e falar, tá, Deus, está acontecendo aqui, algum propósito tem, onde é que o Senhor quer chegar? Eu penso que naquela tarde Deus queria me mostrar que eu estava achando que eu era muita coisa, mas eu ainda era muito menina. Que eu estava achando que eu era muito madura na fé, mas eu ainda era muito infantil, mimizenta, birrenta. Será que quando você está dentro da igreja, quando você está dentro da sua casa, quando você está com a sua família, no momento de se posicionar, ao invés de se posicionar, você fica aí fazendo pirracinha? Será que você é entre aqueles que estão lá na multidão querendo pão? Ou você é entre aqueles dos discípulos que estavam ali, Senhor, mas o que nós temos ainda? Vai chegar um momento em que você vai ter a percepção e o discernimento de chegar para Deus e viver um tempo diferente. Maturidade. Busca essa maturidade através desse relacionamento. Permita que as suas experiências sejam experiências de crescimento. O que é que você já alcançou? Como Deus tem experimentado você? De repente você está enfrentando um desafio aí hoje mesmo, nesse momento, nessa semana. É uma dificuldade financeira, é algo dentro da sua casa, com seu filho, com seu cônjuge, é dentro da igreja, não sei. De repente você está enfrentando um desafio hoje e é Deus te falando assim, o que você tem aí para servir essa multidão? O que você tem para resolver na sua vida? E a gente está olhando como um dos discípulos ali olhou. Não, Senhor, a gente não tem nada. O Senhor vai querer o quê? Que a gente saia por aí? Quanto de dinheiro que a gente vai precisar para sustentar essa multidão toda? E aí o milagre acontece. Jesus organiza aquele processo. Jesus trabalha. Eu quero ler com você de novo esse momento dessa organização para você ver que coisa linda. Olha o que Jesus fala com os seus discípulos. Volta comigo. João capítulo 6, versículo 10. Disse Jesus, mandem o povo se assentar. Havia uma grama naquele local muito grande. Todos se assentaram. Eram cerca de 100.000 homens, ali não se contou crianças e mulheres, apenas os homens, 5.000. Então Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu entre aqueles que estavam sentados, tanto quanto eles queriam, e fez o mesmo com os peixes. Meu Deus, que coisa linda ver Deus operando milagre. Você já viu Deus operando milagre na sua vida? Se você for puxar na sua memória hoje, você tem a lembrança de algum milagre que Deus operou na sua casa? De algo que Deus pegou assim do pouquinho que você tinha, ou até que você tomou emprestado. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, da viúva, né, que tinha um pouquinho de azeite. E aí o profeta diz o quê? Vai na casa das pessoas, pega a vasilha, traz para cá. Eu não sei como era naquela época, mas eu imagino que houvesse ainda um pouco do que tem no nosso costume, né? Quando você pega algo emprestado ou você ganha um prato de comida de um vizinho, de um amigo, quando você vai devolver o prato, você não devolve vazio, não. Você devolve com algo que você fez. Aí veja, gente, que mistério, que milagre. Deus, Ele faz isso, Ele nunca alcança só a sua vida. Imagina aquela viúva, depois de ter tudo aquilo lá abarrotado de azeite na sua casa, devolvendo a vasilha, se ela não ia dar um pouquinho de azeite para alguém? O milagre de Deus nunca fica só em você, Ele transborda. E Deus, Ele organiza tudo direitinho, porque nosso Deus é um Deus organizado. Ele prepara tudo direitinho para que as pessoas possam ser abençoadas. Primeiro Ele experimenta os seus discípulos ali. Então o que tem aí? Onde é que vocês têm? Como é que está? Eu quero ver qual é a visão de vocês. Deus está querendo ver qual é a sua visão sobre essa situação que você está enfrentando. Deus está querendo ver qual é a sua percepção dessa situação que você está enfrentando aí.
Eu não sei qual é essa situação, mas coloca ela agora diante de Deus, coloque um novo olhar para essa situação, coloque uma nova visão para essa situação. De repente você está vendo isso com um olhar de menino, você está vendo isso com um olhar de quem está no sofrimento. Ai meu Deus, que sofrimento, coitado de mim. De repente você está olhando para isso como uma grande tragédia. Mas é nisso aí que Deus vai operar um milagre na sua vida. E deixa eu te falar, o milagre não vai alcançar só você não. As pessoas que estão ao teu lado vão ser alcançadas também. Jesus vai lá e experimenta. E aí Jesus traz uma organização. Ele ontem, vocês vão fazer o seguinte, você vai mandar o povo sentar. Você vai trazer para mim os pães e os peixes. Ele passa um desígnio, ele organiza tudinho. E aí ele toma aquele pão e ele abençoa. Ele dá graças. Ele apresenta para Deus e começa a servir. Sabe onde está o mistério aí? A multiplicação, o milagre aconteceu no momento em que o povo começa a servir. E a Bíblia diz que as pessoas se fartaram, se encheram, comeram, se alimentaram, estava cheio, todo mundo cheio, saciado. E aí Jesus dá um outro direcionamento. Olha, agora vocês recolham o que sobrou. E daquilo que sobrou recolheram 12 cestos. 12 cestos. Os discípulos, né? Talvez você esteja pensando isso aí agora na sua memória. Alguns estudiosos dizem que aquele pão que sobrou pode ter sido usado para alimentar os discípulos. Ele pode ter servido para alimentar os discípulos. Havia-se um costume de que tudo que se comia não se deixava sobrar pedaços, mas sempre havia um aproveitamento desse pão. Jesus levou os seus discípulos para um local reservado para ensiná-los, para que eles fossem descansar, para que eles fossem alimentados. E junto com esse tempo, uma multidão inteira foi alimentada. Não tenho dúvida nenhuma que também descansou, porque enquanto eles estavam lá sentados, vivendo aquele momento daquela ceia maravilhosa com Jesus, eles estavam repousando. Jesus nunca vai deixar você. Talvez você ainda não seja um discípulo. Talvez você esteja acompanhando aí da sua casa agora. Talvez você tenha recebido esse link de um parente, de um amigo. E aí você pensa assim, mas eu não sou crente. Eu não sou da igreja. Eu não sou um discípulo de Jesus. Eu estou entre a multidão recebendo esse pão que está sendo entregue aqui agora. É através desse pão que Deus quer mostrar um milagre na sua vida. Deus quer trazer refrigério para o seu coração. Deus quer alimentar a sua mente. Deus quer suprir as suas necessidades e Ele suprirá. Ele não vai deixar nada te faltar. E à medida em que você for sendo suprido, abastecido, saciado, alimentado, você vai se sentir mais forte. Você vai crescer em graça e em conhecimento. E à medida que se cresce em graça e em conhecimento, mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus. E quanto mais íntimo de Deus, mais capaz de enxergar o invisível, mais capaz de transpor aquilo que a carne nos limita, mais capaz de olhar para além daquilo que nós estamos vivendo, de enxergar o sobrenatural de Deus. E é esse sobrenatural que Ele quer trazer para a sua vida. Talvez você esteja me ouvindo agora e isso nem esteja fazendo sentido para você. Talvez você pense assim, mas será que é desse jeito mesmo? Faz um teste com Deus. Pergunta para Ele. Deus gosta de questionadores, Deus gosta de pessoas que perguntam, Deus gosta de pessoas que buscam. Olha a relação de Deus com Moisés, olha a relação de Deus com Abraão, olha a relação de Deus com Jó. Você precisa buscar a Deus e permitir que Ele se revele a você. Leia a Bíblia, busca se saciar desse pão, esse pão que é capaz de saciar todas as suas necessidades, até aquelas que você nem sabe que tem. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja só dificuldade. Talvez você olhe para a sua vida hoje e enxergue um pouquinho só de coisas que você tem. Mas Deus, Ele pode mudar toda essa história. Naquele dia as pessoas foram atrás de Jesus porque elas viram um milagre, elas queriam um milagre. A multidão queria um milagre. Mas os discípulos, eles queriam o desenvolvimento da vida deles com Deus. Eles estavam buscando outra coisa diferente.
Você pode permanecer entre a multidão se você quiser. A escolha é sua. Só viver de milagre. Preciso disso. Deus me abençoe, eu preciso disso. Deus cura minha saúde, guarda minha saúde. Deus cuida do meu casamento. Você pode viver de milagre. Só disso. Está lá entre a multidão e permanecer entre eles. Ou você pode ser próximo de Deus. Ou você pode buscar Deus. Você pode ser um discípulo. E aí, gente, eu vou lhe dizer uma coisa. Muitas vezes o discípulo, quando ele é provado, e aí ele tem esse confronto com a verdade, ele se percebe na presença de Deus e as coisas vão se descortinando diante dos olhos dele. Ele vai crescendo, vai sendo abençoado. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua casa. E aí eu pergunto, você quer estar onde? Escolha um lugar para você estar. É entre a multidão? É entre os discípulos? O que é que você tem para oferecer para Deus? O que é que você tem para oferecer para Deus? Feche os seus olhos e pense nisso por um instante. Que você possa fechar os seus olhos e pensar no que você tem para oferecer para Deus. Deus, Ele quer trazer respostas para você nessa noite. Meu Deus, nós buscamos, nós pedimos, nós clamamos. Quantas vezes, Senhor, estamos longes e distantes. Quantas vezes, meu Deus, nós, na nossa imaturidade, na nossa pequenez, na nossa forma de enxergar o mundo tão pequeno, nós ficamos distantes de Ti. Mas nessa noite, Senhor, reunidos nos nossos lares, reunidos na nossa casa, nós Te buscamos e pedimos, vem trazer uma resposta para o nosso coração. Meu Deus, olha a necessidade que esse Teu filho, essa Tua filha tem. Que pão que falta nessa casa, que alimento que falta nessa casa, meu Deus. O que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser modificado, o que é que precisa ser transformado. Nós queremos estar, Senhor, debaixo do Teu cuidado e da Tua graça. Nós queremos estar, Senhor, sendo direcionados por Ti. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado na nossa vida. Que nós estejamos prontos, Senhor, para viver e receber esse pão. Viver esse processo, Senhor, viver esse transformar, esse novo nascimento. Pai, muito obrigada pelo Teu cuidado. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes na nossa maneira pequena de enxergar aquilo que está à nossa volta, na nossa pequenez, na nossa infantilidade, nós nos distanciamos de Ti. Assim como Jó, Senhor, nessa noite nós queremos dizer, ouve a nossa fala, ouve, Senhor, aquilo que temos para Te apresentar, ouve, Senhor, essa Tua filha que tem clamado há tanto tempo, buscado há tanto tempo por esse casamento, ouve, meu Deus, este Teu filho que tem enfrentado um desafio que considera maior do que ele, que tem enfrentado uma luta, Senhor, que não tem força mais. Mas o Senhor é capaz de trazer o alento. Mas é muito mais do que isso, Senhor. Eu sei que o Senhor tem mais do que restaurar casamentos, do que abençoar famílias. O Senhor tem mais do que um emprego, do que causas ganhas na justiça. O Senhor tem em nós, meu Deus, uma promessa. E essa promessa de vida eterna. Eu creio, Senhor, nessa vida abundante. Eu creio no que o Senhor tem para nós. Eu creio, meu Deus, que a nossa vida, a abundância que chega dentro da nossa casa, não vai se encerrar em nós, chegará a outras pessoas. Há de transbordar, meu Deus. Há de transbordar e à medida que transbordar, vai alcançar outras pessoas. Muito obrigada, meu Deus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem falado conosco. E assim como Deus falou com os seus discípulos, assim como Deus falou com Jesus, assim Ele quer falar com você.
no momento de agonia e de aflição de Jesus, no momento em que Jesus estava prestes a morrer, que ele pede a Deus: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque está difícil. Jesus, ele tinha experimentado grandes milagres ali na terra, tinha ensinado, mas no momento do desafio ele sofre. Talvez você esteja sofrendo nesse momento de desafio. Mas assim como no momento do milagre, sobraram 12 cestos para alimentar os discípulos. Tudo aquilo que você fizer e alcançar outras pessoas, você vai ser alcançado também. Deus, ele supre as suas necessidades, ele não te deixa faltar nada. Deus, ele tem misericórdia da sua casa, e a misericórdia que chega na sua casa alcança outras casas também. Deus, ele vai prover tudo aquilo que você tem buscado. E ele vai te alimentar. E ele vai fazer com que você viva isso. E aí, queridos, a Bíblia diz, no último versículo que nós lemos, no versículo 14, versículo 13, aliás. Então eles os ajuntaram, encheram os 12 cestos com um pedaço dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que havia de vir no mundo. Sabendo Jesus que eles pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sabe, irmãos, para finalizar eu quero te dizer uma coisa. Aquela multidão, quando viu o milagre de Jesus, quando viu o que Jesus fez por elas, ainda assim teve uma visão limitada e começou a acreditar que o que Jesus estava fazendo ali era político, era humano. Vamos fazer com que esse homem aqui seja o nosso rei, porque se ele fez isso, esse milagre aqui, está curando pessoas, alcançando vidas, multiplicou os pães, os peixes, nós ficamos saciados, então imagina o que é que ele não vai fazer. E aí ele faz. Jesus sai dali, porque o propósito dele não era terreno, era celestial. O propósito de Deus na sua vida, o propósito de Jesus na sua vida, não é terreno. Aqui na terra você vai ser abençoado, mas é um propósito maior, é um propósito de vida eterna. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, use esse momento para pensar nisso. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Deixe Jesus ser o condutor da sua vida. Proclame Ele o Rei da sua vida. Naturalmente as coisas terrenas vão ser supridas, mas muito mais do que coisas terrenas, são as celestiais que estão preparadas para você. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe os seus sonhos, que haja mantimento e que tudo isso parta a partir daquilo que Ele tem te dado. Feche os seus olhos nesse momento, feche os seus olhos e glorifique a Deus. Exalte a Deus, adore a Ele nesse momento, em nome de Jesus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Deus vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra tomar o mar. Você não vai parar.
Meu Deus querido, muito obrigada pelo teu cuidado. Que este teu filho e esta tua filha, que faz parte da tua casa, que é seu discípulo, possa viver e experimentar um tempo novo. Pai, que mesmo no momento em que eles estiverem descansando, que mesmo no momento em que eles estiverem sendo alimentados, essa alimentação, esse descanso, possa servir também, meu Deus, de porta para abençoar outras pessoas. E que à medida, Senhor, em que nós somos abastecidos, à medida em que nós te buscamos e outros são abençoados, essa bênção venha sobremaneira, que se multiplique. Pai, toca na vida deste teu filho, desta tua filha, que está com medo desse desafio novo que está enfrentando. Meu Deus, que começou a viver um novo sonho, um novo emprego. Essa pessoa, meu Deus, que está com um novo desafio à frente. Que isso venha, meu Deus, como um tempo de regozijo e de vitória. Tantas pessoas, meu Deus, nesse período da pandemia começaram coisas novas. O Senhor foi abrindo os olhos para entendimento de novas habilidades, novos sonhos. Que os sonhos dos teus filhos sejam cuidados por Ti. Que essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando um desafio, sentindo medo, possa receber o Teu consolo. E ainda, meu Deus, que ele pense ou ela pense que não tem nada para começar. Que o Teu Espírito Santo sopre no coração dessa pessoa agora, fale ao ouvido dessa pessoa por onde ela deve começar. Traz direção, meu Deus, aos Teus filhos. Organiza, meu Deus, para que os Teus filhos possam ter esse entendimento e seguir adiante. Que às vezes, meu Deus, o entorpecimento da situação, toda a grandeza do que está sendo enfrentado, impede esta pessoa de enxergar a saída. Mas que nós possamos, meu Deus, enxergar e com aquilo que temos para Te oferecer, possamos crescer na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que canção gostosa de ouvir, né? Não abandona o barco, não. Mesmo que a tempestade venha, mesmo que a luta venha, Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua casa. E você que hoje fez essa oração com a gente e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós temos o nosso número da igreja, caso você queira fazer contato com a gente. Esse número vai ser colocado aí na tela, mas se você já quiser anotar, você pode anotar. 79 é o número da nossa igreja, que é o código de Sergipe, 99162-5541. Esse é o número. Esse número você pode fazer contato com o pastor, pode fazer seu pedido de oração. Nós vamos direcionar os seus pedidos de oração para o nosso grupo de intercessão. Uma igreja está orando por você. Amém? Essa igreja está orando por você. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer contato conosco, nós estamos à disposição para te atender, para te ouvir, tá? Próxima quinta-feira, nós temos já nosso culto da vitória, vai ser um culto online, vai ser um momento abençoadíssimo e com certeza nós já teremos novidades para passar para você. Tá certo? Novidades abençoadoras. Você pode estar acompanhando online com a gente ainda na quinta-feira. E, gente, que alegria no meu coração ao dizer para vocês. No domingo, nós já teremos a nossa Santa Ceia do Senhor presencial. Glória a Deus! Glória a Deus! Quinta-feira, esteja no culto online às 19h30 e todas as informações vão ser passadas para você, para que no domingo possamos ter o nosso culto presencial. E aí você já reserva o seu horário. Vamos ter culto 10 da manhã e 5 da tarde, no domingo da Santa Ceia, tá certo? Lembra que Santa Ceia é aquele dia especial onde você leva a sua oferta de mantimento para abençoar outras famílias, onde você vai, sabe, bem lindo mesmo, para adorar e exaltar a Deus, para festejar a ressurreição daquele que transformou a nossa vida. Amém. Segure na sua mão agora algo que representa o seu dízimo ou a sua oferta,
porque nós vamos orar consagrando ao nosso Deus. Amém? Aí na tela vai aparecer para você um número do Pix ou da conta, para que você possa fazer essa sua oferta ou a devolução do seu dízimo nesse número que está sendo apresentado para você. O Pix é esse número de telefone da igreja que nós passamos e o número de conta está sendo anunciado aí também, da Caixa Econômica Federal. A gente só precisa informar para você o seguinte: como a igreja ela está nesse processo de construção, nós ainda não temos uma conta da igreja, nós ainda não temos um CNPJ da igreja, mas muitas pessoas estavam nos procurando, fazendo contato conosco, para que pudessem estar devolvendo o seu dízimo, mantendo a sua fidelidade, ofertando, e aí nós disponibilizamos esse número de conta para você. Você vai ver que esse número de conta está em nome do pastor, mas essa conta não é movimentada, ela é uma conta que está lá reservada, porque nós precisaríamos ter um número de conta para que pudéssemos estar atendendo os irmãos. Mas assim que nós tivermos o nosso CNPJ, nós já vamos estar passando o número da igreja, a conta da igreja, para que você possa fazer tanto a sua oferta e o seu dízimo na conta da igreja, tá certo? Se você está fazendo nesse momento, está segurando o seu celular, e nós vamos estar orando e consagrando, que você possa estar recebendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós vamos encerrar esse culto dessa noite te agradecendo por essa presença maravilhosa. Gente, vocês não têm noção da alegria que eu estou de ter vocês aqui na minha casa comigo. Sei que não fisicamente, mas essa é a minha casa, ter aqui a equipe de louvor, missionária, sua família. Que bom estar vivendo esse momento. Lembrando, eu já ia deixando de anunciar isso, orem pelo nosso pastor, viu? Pastor Zoar, ele passou por um pequeno procedimento cirúrgico na sexta-feira, por isso ele não está com a gente aqui hoje, senão ele estaria. E ele está nessa recuperação, já está tudo bem, está tudo tranquilo, mas ele passou por esse procedimento na boca e aí mais um diazinho, quinta-feira ele já está com a gente já no culto online, tá certo? Vamos orar por ele, pela sua família, por esse ministério que surge e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, tá certo? Segure na sua mão agora aquilo que representa seu dízimo, sua oferta, vamos consagrar a Deus e eu vou estar abençoando na nossa oração final. E você vai encerrar esse momento adorando a Deus junto com a equipe de louvor. Amém? Meu Deus, eu consagro a Ti nesse momento os dízimos e as ofertas. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Muito obrigada, meu Deus, porque nós estamos vivendo um tempo novo na nossa vida. Meu Deus, como eu tenho ouvido a felicidade dos Teus filhos, como eu tenho ouvido da alegria dos Teus filhos. Meu Deus, Teus servos, eles estão adorando e exaltando o Teu santo nome. E assim, meu Deus, em tudo, a casa e a família têm sido abençoadas. Eu quero pedir que o Senhor continue abençoando famílias, continue abençoando casas e prosperando, meu Deus, cada dia mais. Peço a Tua bênção sobre a vida do pastor Zoar, de sua esposa, dos seus filhos. Meu Deus, peço a Sua bênção para que o Senhor continue fortalecendo e guardando a vida dele. Abençoo também, meu Deus, o ministério de louvor, os que estão presentes aqui hoje e os que não estiveram. Abençoa, meu Deus, cada um que faz parte da equipe de intercessão. Nós temos tido momentos maravilhosos, Senhor, na Tua presença, de segunda a sexta às 5 da manhã. Pai, é um encontro magnífico contigo. À noite, Senhor, às 20 horas, na nossa sala de oração. Eu sei que o Senhor está conosco e é por isso que nós Te agradecemos, porque não nos sentimos só nem desamparados, mas sentimos, meu Deus, guardados por Ti. Continua abençoando os Teus filhos, continua abençoando essa casa, essa família, e que a graça e o amor que o Senhor tem para transbordar na nossa vida chegue a todos os lugares. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça com você sempre, sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus sonhos. Adore a Deus nesse momento. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar.